Inovação ele é um termo do momento e muitas vezes uma coisa difícil de tangibilizar. Como é que eu posso inovar? Eu preciso inventar o próximo Uber? Eu preciso inventar o próximo Airbnb? Para que a gente possa ter uma visão mais clara sobre isso, eu tenho a presença do meu brother, do meu embaixador especialista em inovação, Edson Mackenzie. E cara, diz pra mim, inovação é coisa de negócio grande ou a gente consegue inserir isso no nosso dia a dia, Mac? Seja bem-vindo ao nosso canal, meu velho. Obrigado, meu irmão Dani. Obrigado. É um prazer estar aqui sempre para V4. Eu acho que é sempre uma honra muito grande poder trocar com vocês e estar presente aqui. Eu acredito que a inovação, as pessoas confundem muito inovação com invenção, né? Invenção é quando você pega um conjunto de coisas que já existe e cria uma coisa nova, né? E dá um novo sentido para aquilo. Inovação é quando você entende uma cadeia de processo e depois que você trabalha nessa cadeia de processo, você entende como você pode otimizar, ou talvez até sugerindo mudanças para aquela cadeia de processo. Então a inovação, ela muitas vezes começa sendo uma inovação incremental e com o tempo ela passa a ser uma inovação disruptiva, quer dizer, a gente muda completamente esse processo. E o que é legal é que a inovação incremental ela acaba nascendo muito da necessidade do dia a dia das pessoas. Então você tem uma necessidade, algo que está acontecendo com você no dia a dia e você acaba sugerindo essas pequenas mudanças para que você possa se transformar. É porque assim, aqui na V4, né, a gente sendo uma empresa de comunicação e principalmente no nosso início, a gente discutia muito como a criatividade pode ser inserida de maneira sistemática. E a gente, pensa naquela perspectiva da combinatividade, próximo ao que tu falou agora, né, de que a gente pode ter algumas referências e somar uma nova visão frente a isso. E aí o que eu queria te provocar é o seguinte, a inovação, vamos dizer assim, ela é algo intuitivo, ela é algo que surge da iluminação do indivíduo, ou a gente consegue, Mac, colocar práticas sistemáticas no negócio para promover a inovação? Uma vez eu li um livro que era muito legal e ele dizia algo sobre que ninguém tem uma ideia genial, não é da origem do ser humano. O livro dizia que as ideias elas flutuavam no universo e eventualmente alguma entidade te dava um canudinho para você ir lá chupar aquela ideia do universo. Só que isso não acontecia só com você, acontece, por exemplo, com muitas pessoas, e o número mágico para isso acontece com 7 pessoas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, o universo nunca manda um único canudinho, ele manda 7 canudinhos e 7 pessoas puxam essa ideia ao mesmo tempo. E aí que é a questão de uma coisa que o grande Murilo Gun fala muito sobre combinatividade. O que acontece é que a gente passa a enfrentar, a ver e verificar as mesmas coisas com muita frequência e aí parece que a gente tem uma ideia genial e na realidade não. O universo ele acaba condicionando a gente a tomar aquela decisão. Tem um filme muito, muito bacana que é um filme chamado Golpe Duplo, que é um filme com Will Smith. E é legal que ele fala muito sobre isso, né? Como você consegue sugestionar as pessoas à sua volta a tomarem as decisões que você quer. A gente tem hoje, por exemplo, uma ciência chamada programação neurolinguística que faz muito disso, né? Então a gente consegue, quase todo mundo sabe a história de alguma pessoa que adivinha as coisas na rua, pega a sua mão, começa a olhar para você e começa a sugerir palavras de acordo com as suas expressões faciais, consegue dizer exatamente se você está falando a verdade ou não, e por aí vai. Então, todas essas análises, todas essas ciências provocam que você consegue tomar decisões iguais. E a mesma coisa acontece com a questão da inovação. Então, a gente acaba, muitas vezes, sendo impactado pelas mesmas necessidades e o teu subconsciente acaba te gerando essas soluções. Por isso que acontece esse fenômeno que eu falei agora há pouco, das pessoas confundirem invenção com inovação, né? Que é essa questão. Então, a invenção, falando na língua do Murilo Gun, é uma combinatividade de coisas que já existem, dando uma nova função. Essa nova função também pode ser um princípio de inovação incremental. E a questão é, um outro conselheiro aqui da V4, o Thales, eu sempre cito muito ele, que no começo, no passado, há 15 anos atrás, quando as pessoas queriam pedir um táxi, elas chegavam na beira da rua, esticavam o braço, paravam o carro e elas davam carona. E aí, se você chegasse para as pessoas, você tem problema para pegar um táxi? As pessoas falam, não, claro que não. Eu chego no beira da calçada, estico o braço, o carro para, eu entro e vou embora.
Mas à medida que algumas coisas foram sendo implantadas, se você faz isso hoje, está arriscado você sair do carro sem querer pagar, porque você já não está mais acostumado com esse processo. Você já simplesmente já mudou o seu pensamento. Isso acaba sendo uma inovação disruptiva. É justamente isso, né, cara? Boa essa provocação do táxi, porque é tipo assim, melhorar aquilo que não necessariamente é um problema, né? É de fato esse lance da incrementação. A gente vê grandes empresas, quando a gente fala de inovação, né, e navegando bastante lá pelo AAA Inovação, eu estava pesquisando sobre isso, e quando a gente olha as grandes empresas do mundo, as Big Techs principalmente, elas têm um setor de inovação, elas têm assim um ambiente arbitrariamente construído para promover a inovação. A gente sabe que essa não é a realidade da grande maioria, da grande esmagadora maioria dos negócios, ao mesmo tempo que é possível, na minha perspectiva, eu acredito que tu pode validar isso ou não, é possível a gente inserir rotinas de inovação, a gente ter práticas que vão promover aos poucos a inovação dentro dos nossos ambientes, sem necessariamente ter um setor de pesquisa e desenvolvimento ou algo muito robusto, como é o exemplo que a gente vê nos grandes negócios, né? Vamos pensar assim, Mac, uma empresa mais tradicional, uma empresa prestadora de serviço, ou até mesmo, talvez, uma indústria, alguém que faz um produto. Como a gente pode pensar a inovação, como a gente pode inserir sistematicamente a inovação nesse sistema, cara? Muito boa provocação, Dani. Eu acho que é uma provocação ótima porque traz pra gente um pensamento que é da seguinte maneira. As grandes corporações, elas criaram e cultivaram um pensamento em que elas podem contratar cabeças pensantes e essas cabeças pensantes se desenvolver ali construindo um departamento de inovação. Isso faz também com que as pequenas empresas, ainda mais agora por conta da pandemia, muitas empresas foram obrigadas a se digitalizar, faz com que elas simplesmente acreditem que aquilo não é para elas e que elas não têm esse potencial para chegar lá. E que não é verdade. Se você tem uma empresa de 100 pessoas e você tem uma pessoa pensando em inovação, o teu coeficiente de inovação é 1/100. Se você tem um departamento de 5 pessoas pensando em inovação, o seu coeficiente muda também. Mas o ideal para qualquer empresa é que se você tem uma empresa de 10 pessoas e as 10 pessoas estão pensando em inovação, o seu coeficiente é de 1/1. Então, você tem muito mais potencial de ser inovador do que propriamente uma empresa que tem de 1.000 funcionários e que tem lá 10 funcionários pensando em inovação, que acaba o coeficiente ali acaba sendo de 1/100. Então, a gente precisa pensar que todo mundo dentro da companhia precisa estar pensando em inovação. E a gente pode olhar isso, por exemplo, quando a gente olha para as metodologias Kanban, né, que é uma metodologia que nasceu dentro do processo Toyota de produção, que quem estudou um pouquinho, conheceu a história, sabe que os japoneses, quando arrendaram as fábricas lá em Detroit, a primeira coisa que eles fizeram foi passar um cordão por toda a fábrica e caso alguém tivesse alguma sugestão de melhoria naquele processo, era só puxar o cordão e puxando esse cordão, um diretor ia chegar lá para ouvir a sua ideia. No começo ninguém puxava o cordão, as pessoas tinham medo, mas o dia que uma pessoa que estava ali no dia a dia, no chão da fábrica, viu que não estava dando mais certo o que estava acontecendo, ele foi lá e puxou o cordão. Alguém veio, ouviu a ideia dele, depois que ouviu a ideia dele e implementou, muitas pessoas passaram a puxar o cordão para sugerir. Então, é preciso criar esse ambiente plural, independente do tamanho da empresa. E a minha sugestão sempre é essa. Qual é o coeficiente de inovação? 1/1. Muito boa essa perspectiva. Sinceramente, não tinha explorado essa dinâmica do coeficiente de inovação, mas traduz muito, assim, eu vejo inclusive esse aspecto até dentro da V4 Company, né? Eu particularmente estou familiarizado com a maneira que a Toyota trouxe, né? E por isso que são os produtos Toyota geralmente têm boa penetração de mercado, porque eles são muito confiáveis, né? Pautado nessa política do PDCA, nessa prática do PDCA, né? Planejar, fazer, ajustar e checar. Checar e ajustar, na realidade. Então, assim, para o gestor, para a gente poder, assim, sumarizar, o gestor hoje que está na liderança do seu time de 10, 15, 20, 50 pessoas, tu diria que o que ele pode fazer hoje é justamente criar esse caminho para que
todas as pessoas possam trazer a sugestão e aos poucos ir desenvolvendo essa inovação incremental nos processos, porque justamente a inovação ela não necessariamente é uma coisa que vai mudar da água para o vinho algum processo, mas é aquele 10%, aquele 5%, aquele 1% que a gente melhora no processo e que na soma dos períodos a gente vai conseguir fazer comparações e ver o quanto que aqueles processos melhoraram. Se a gente fosse pensar uma prática que a gente pode pensar, seria uma reunião, seria um canal de comunicação direto durante o período produtivo dessa equipe. Para o gestor, assim, o que ele poderia fazer hoje para começar a fomentar processos de inovação dentro do seu negócio? Muito bom, Dani. Eu acho que eu vou trazer lá no comecinho da nossa conversa de novo a questão da combinatividade. E aí, quando a gente fala de combinatividade, eu quero falar sobre uma sigla chamada ESG, que é uma sigla em inglês para Environment, Social e Government, que é muito utilizada hoje pelas grandes corporações para falar sobre práticas de meio ambiente, sociedade e governo. Então, o que são? São as grandes corporações, elas olham para essa metodologia de environment, que é meio ambiente, sociedade e governo, basicamente para falar como elas vão se reinserir na sociedade. E aí, quando a gente para pensar, olhando então a economia como a gente tem hoje, que é uma economia, a gente chama de economia moderna, que é resultado dos estudos do filósofo Adam Smith, que é um cara que morreu há 200 anos, a gente entende que essas empresas, elas são hoje, muitas delas chegaram a um momento que era dar lucro a todo custo, dar lucro independente do que está acontecendo. Isso chegou num ponto que é um ponto de inflexão onde alguma coisa precisa ser feita, porque as empresas sempre existiram, as empresas são milenares, elas sempre existiram. Só que a economia moderna ela tem só 200 anos comparado com todo das empresas. Então o que precisa ser mudado? E aí elas olham hoje para o ESG, que é uma forma que elas têm de... O objetivo das empresas não é dar lucro a todo custo, e sim é melhorar o ambiente, a sociedade e a relação que ela tem com o que elas estão inseridas. Então, o objetivo principal das empresas é melhorar a vida das pessoas que elas estão envolvidas. E quando a gente olha para a matriz ESG, eu gosto de trabalhar ela independente do tamanho da empresa, para que as empresas passem a perceber a mesma sigla, mas com uma outra visão. Então, para que elas passem a entender o environment, não apenas como meio ambiente, como natureza, mas sim como o ambiente onde elas estão inseridas. O S como sociedade, como as pessoas que estão inseridas nesse ambiente. E o governo são quais são as relações culturais dentro da empresa. Eu posso trazer um exemplo da própria V4. Primeiro na parte do I. Vocês hoje têm um escritório super open space. Eu já tive aí, adoro o ambiente, as mesas são lineares e obrigatoriamente todas as pessoas acabam esbarrando com todas as pessoas, fisicamente. E vocês têm vários canais abertos para que todo mundo possa conversar. Então, existe um ambiente hoje de inovação aberta que todas as pessoas podem colaborar entre si. Quando a gente fala de sociedade, todas as pessoas são estimuladas, inclusive os sócios executivos, que no mercado poderia chamar de franqueados ou colaboradores, aí são tratados como sócios. As pessoas elas entendem que todo mundo é parte do sucesso. Então isso é um grande exemplo de S, né, de sociedade. E por último, o governo. Então vocês têm uma série de culturas hoje, por exemplo, as reuniões das terças-feiras de manhã, que são reuniões abertas com todos os associados, junto com todos os funcionários, onde todo mundo pode fazer suas perguntas e interagir e entender qual que é a visão de futuro do negócio. Então isso é uma forma prática que eu vejo na V4 que pode ser aplicada em qualquer empresa. Entender sobre ESG, que é Environment, Social e Government. Entender que Environment não é só natureza, então pode ser o ambiente físico onde vocês estão inseridos, o físico ou digitais. O S de sociedade, não só a sociedade com a comunidade em volta, comunidades pobres, mas as pessoas que estão ali dentro da própria empresa, elas têm necessidades. Então, quando você chega com um colega de trabalho e pergunta tudo bem com você, você não está perguntando por proforma, você quer saber se a pessoa está bem de verdade. E por último, o Gov, né, com as relações governamentais, não apenas com os políticos, mas também entre as em diferentes fases da hierarquia da empresa. Por isso que eu acho que é uma excelente prática para a gente botar no dia a dia dos negócios.
Pô, tô pasmo, sinceramente, assim, sabe aquela questão de quando a gente tá dentro do furacão, a gente não vê que o furacão tá acontecendo? E vendo tu falar sobre a V4, cara, eu assino embaixo e valido todos esses processos que na realidade já se tornaram meio que status quo aqui no nosso ambiente, né? E eu acredito, né, o nosso track record mostra que, de fato, a gente conseguiu trazer para o mercado algumas perspectivas de inovação e é muito bom, Mac, a gente poder entender, desconstruir isso daí e entender quais foram as ações, os comportamentos que a gente fomentou para conseguir alcançar esse cenário. E quem inclusive quiser saber, entender melhor como a gente funciona, quer se juntar ao nosso time, os ambientes da V4 estão muito bem descritos aqui em algum lugar desse ambiente. Mac, cara, até foda, muito obrigado pela tua... Deixa eu só fazer um apontamento, pois Dani, não. Que você falou agora que é muito legal, que é esse, assim, do tipo, o fato de você não perceber essas coisas que eu acabei de falar, prova que vocês estão chegando muito perto daquele algoritmo de 1 para 1 que eu falei, né? Se a coisa tá... E esse mesmo coeficiente, quando a gente fala de inovação, uma coisa que a gente também precisa falar é sobre diversidade, né? E a gente precisa entender diversidade. A gente fala hoje de diversidade, da mesma maneira que a gente trata o ESG como uma coisa só da natureza, só do governo e só da sociedade, a gente trata a diversidade muitas vezes só como relação de gênero, e não é verdade. A diversidade ela tem que ser tratada também como gênero, mas também como diferença de idade. A gente estava agora há pouco brincando aqui sobre as diferenças das idades das pessoas que trabalham com vocês, e além das diferenças das idades, por exemplo, como as pessoas que estão envolvidas no dia a dia. Você tem hoje sócios executivos em todo o Brasil, então tem gente no Nordeste, tem gente no Norte, tem gente no Sul, tem gente no Sudeste, então são estilos diferentes, são formas diferentes de se relacionar, e essa diversidade ela traz muita riqueza, então a gente também tem que trazer. Então, se eu pudesse botar uma letra a mais no ISD, seria ISGD, onde a gente também traz a questão da diversidade para melhorar essas correlações, e a partir dessas correlações para que a gente possa, principalmente, provocar e respeitar as diferenças. Isso vai provocar, e tá aí a prova do crescimento da V4 tão astronômico. Muito bom, velho. Muito bom. Mac, aliás, para quem está acompanhando essa nossa discussão, todas essas perspectivas que o Mac traz, tá muito bem claro no AAA Inovação. Joga lá no Google, AAA Inovação, e tu vai ver um ambiente onde tudo isso que o Mac nos traz é vasto e é abundante. Mac, mais uma vez, meu velho, obrigado pela tua participação com a gente. Não vai ser a última, a gente sabe disso. E, cara, pro pessoal que quiser entender mais sobre como a gente criou esse ambiente aqui na V4, ou inclusive como esse ambiente colabora para a nossa natureza de prestação de serviços, como eu falei antes, os caminhos para que você entenda mais certamente estão aqui nesse ambiente. Não deixa de deixar o like ou o dislike frente a quão relevante tu acredita que esse conteúdo realmente foi para você, e principalmente compartilhar com quem você acredita que precisa ver essa discussão aqui, precisa entender um pouco mais sobre as coisas que a gente está conversando e talvez ainda não tenha visto esse vídeo. Eu sou Daniel Grudzinski da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.